Não está claro sobre o que ela está falando, mas parece importante. Aeon pergunta o que está errado e o que apareceu. Foi quando a funcionária explica que viu algo que ela descreve como um fantasma de perna. Depois de ouvir isso, todos têm expressões impressionadas. Enquanto eles estão lidando com bestas míticas, essa mulher ainda está obcecada com fantasmas. Depois de ser capaz de ver fantasmas e monstros, Aeon tem observado-os nas últimas semanas. Ela percebeu que há espíritos por toda a clínica. O tal homem da perna normalmente só anda na sala de cirurgia e não causa nenhum problema, mas parece que ele foi avistado pela funcionária hoje. Aeon fica surpresa por sua funcionária ser capaz de ver fantasmas, já que ela é apenas uma humana comum sem poderes especiais. Ela informa a funcionária que não precisa ter medo do homem da perna. Há muitos fantasmas por aí, então não é necessário causar um alvoroço. O homem da perna pode parecer assustador, mas ele não causa problemas. Isso confunde a mulher, que se pergunta como ela sabe que o homem da perna é inofensivo, ao que Aeon revela que ela também é capaz de ver fantasmas, com um sorriso no rosto. Ouvir isso dito com tanta naturalidade obviamente assusta a funcionária e deixa o lobisomem e os dragões extremamente nervosos. Eles não querem que seu mundo seja exposto. Ela não pode simplesmente revelar algo assim. Veja como a funcionária está chocada. Aeon não vê problema. Então, e daí se ela consegue ver fantasmas? Há coisas muito mais incríveis do que fantasmas nesta clínica. As bestas balançam a cabeça rapidamente, enquanto a boca da mulher fica aberta, querendo saber o que ela quis dizer com isso. A médica limpa a garganta de maneira desconfortável. Sim, há alguns fantasmas na clínica, mas nenhum deles é tão perigoso assim. Portanto, não há motivo para ter medo. A funcionária não para com suas perguntas. Apenas outro dia Aeon estava dizendo como não acreditava em fantasmas, mas agora ela está certa de que eles são reais. Algo aconteceu? Não dizendo mais nada suspeito, ela afasta a funcionária. Ela está bem, então agora pode voltar às suas atividades. Assim que ela sai da sala, a médica se vira para as bestas. Por que elas não podem revelar suas identidades? Ela não gosta de esconder segredos de sua própria funcionária. Isso acontece porque os humanos são inconfiáveis. Se descobrirem a identidade delas, há uma boa chance de que tentem se aproveitar. Aeon está irritada. Se for esse o caso, por que elas lhe contaram sobre suas identidades então? Os dragões se olham nervosamente e o suor escorre de suas testas. Depois de serem tratados, Shonga na verdade seguiu a médica secretamente por alguns dias. Ela se desculpa, mas não confiou nela no início e queria ter certeza de que seu segredo estaria seguro. Se a médica acabasse sendo uma pessoa má, ela planejava apagar sua memória ou lidar com ela de outra forma. Quanto ao lobisomem, o gato Jaerra disse a ele que ele poderia confiar na médica. Se mais alguém descobrir sua verdadeira identidade, ele tem certeza de que será caçado. Bestas míticas eram adoradas nos tempos antigos, mas os tempos mudaram. Eles poderiam acabar trancados em um zoológico como animais raros ou, pior, eles poderiam até ser dissecados e experimentados. Aeon entende a seriedade da situação agora e promete guardar os segredos deles. Gion levanta timidamente a mão. Se estiver tudo bem para a médica, ele gostaria de tirar meio-dia na próxima semana, já que a lua cheia está próxima e ele não quer estar no trabalho para isso. A médica se surpreende, pois uma lua cheia está se aproximando tão rapidamente. Ela pergunta a Gion se pode ver como ele é quando está na forma de lobo. O lobisomem fica atônito com esse pedido e Shonga acha que ela está fora de si por querer ver algo assim de perto. No entanto, a médica terá que trabalhar com ele a partir de agora e nunca se sabe o que pode acontecer. Se estar perto de um lobisomem é tão perigoso assim, então ela não pode mantê-lo na folha de pagamento. A única razão pela qual ela contratou Gion é porque seu gato disse que ele não é um risco. Vendo que a médica ainda tem dúvidas, o lobisomem percebe que vai ter que mostrar sua verdadeira forma para provar que é seguro. Se isso vai acontecer, Shonga também quer estar presente. Ela conhece muito bem a natureza feroz dos lobisomens, então, se algo acontecer, ela poderá proteger a médica. Sentindo-se como uma atração de circo, Gion suspira. Ambos podem assistir enquanto ele se transforma na noite da lua cheia. Não leva muito tempo para uma semana passar, e todos vão para o local do lobisomem e tocam a campainha mais cedo, já que seu apartamento está a apenas 5 minutos da clínica. O dragão Shungun também veio junto. Disseram a ele que haveria algo divertido para assistir. Sua irmã revela que, apesar de seus comentários rudes, ele está realmente lá porque também estava preocupado com a médica. É um pouco estranho quando todos entram e apenas se sentam esperando algo acontecer. Aeon fica surpresa ao ver que ele está se transformando em casa. Ela estava esperando que ele estivesse em algum lugar remoto.
como uma floresta. Isso é o que Gion costumava fazer quando estava sem teto, mas agora ele tem um lugar para ficar, então ele pode fazer isso aqui. Depois dessa breve conversa, todos voltam a ficar sentados em silêncio. Isso continua por 30 minutos, e todos ficam um pouco entediados e sonolentos. Uma hora depois, Gion finalmente se levanta do chão e todos acham que algo está prestes a acontecer. No entanto, Gion apenas pergunta se seria bom para ele se transformar no banheiro. Ele está envergonhado e pede que ninguém entre enquanto isso acontece. Ele entra apressadamente no banheiro e fecha a porta atrás de si. Jaeha explica que se transformar é um processo difícil, e o doloroso nem seria uma boa palavra para descrevê-lo. É mais como o agonizante. Parece que seus órgãos estão sendo virados do avesso, e se ouvem gemidos e gritos altos vindos de dentro do banheiro. Isso continua por um tempo. A médica toma coragem para falar, perguntando se está tudo bem lá dentro, mas não há resposta, apenas um silêncio sinistro. Todos olham nervosamente ao redor do canto e esperam com antecipação. O silêncio é eventualmente quebrado pelo rangido da porta do banheiro se abrindo. O lobisomem pede a todos que permaneçam calmos e que não se assustem. Neste ponto, todos estão em alerta e prometem que não vão se assustar. Aion engole em seco e o suor escorre de seu rosto. Ela está prestes a ver um lobisomem pessoalmente. Um grande olho laranja aparece através da fresta da porta. Ele realmente tem que sair depois de esperar tanto tempo? A médica está irritada e grita para ele sair logo. Um pé peludo escuro sai para a luz e o restante do corpo segue. Gion fica de pé desajeitadamente em sua forma de lobo, com os braços cruzados no peito. Sua pelagem é cinza e branca, com a coleira prateada ainda em volta do pescoço. Os 3 espectadores estão atordoados, embora o que seus olhos vejam seja muito mais surpreendente do que um simples lobisomem. Olhando para suas pernas, eles veem que Gion está vestindo um par de calças engraçadas com corações, coelhos e cenouras. Se ele se transformasse usando jeans, eles ficariam apertados demais, então ele precisa de algo elástico. Todos riem com a visão hilária. Não é nem um pouco assustador, aquelas calças simplesmente destruíram todo o suspense. Um lobisomem usando pijama de coelho é simplesmente fofo demais. Gion fica envergonhado e pede que todos parem de rir dele. A médica se acalma e enxuga as lágrimas dos olhos. Ela se aproxima do lobo com a mão estendida, perguntando se pode tocá-lo. A princípio, Gion está hesitante, mas acaba permitindo no final, e a médica o acaricia na cabeça. Os dragões estão impressionados com o que estão vendo. Parece que Gion tem mais controle sobre seu corpo do que eles esperavam. O artefato no pescoço dele deve ser bem potente, então eles não precisam se preocupar com nada dando errado. Chonga sente vergonha por ter se preocupado tanto à toa e pede desculpas por duvidar do lobo. Gion aceita as desculpas dela, e os dois apertam as mãos. É um momento adorável, mesmo que a mão do lobo seja grande demais para um aperto de mão. Este momento é interrompido quando a campainha do apartamento toca, e todos se viram para olhar para a porta. Ela continua tocando e eles entram em pânico. Gion não estava esperando por visitantes esta noite. Os dragões escondem o lobo, empurrando-o para um armário e tentando fechar as portas com força. Enquanto eles fazem isso, a médica vai até a porta e a abre. É uma mulher mais velha com óculos e um suéter vermelho. Ela é a proprietária do local e pergunta se eles têm um cachorro no apartamento. Ela definitivamente ouviu um cachorro rosnando e exige ver o jovem que mora lá. Aion diz que ele saiu por 1 minuto, mas a proprietária mete a cabeça para dentro para olhar ao redor. Ela dá uma boa olhada no gato Jaeha e fica descontente. As regras são explicitamente contra animais de estimação. Aion tenta amenizar a situação, explicando que é na verdade o gato dela e eles estavam apenas visitando. A proprietária não deveria se preocupar, pois eles vão embora em breve. No entanto, a mulher continua gritando, dizendo que até mesmo uma visita não é permitida e que Aion deveria avisar o inquilino quando ele voltar. De maneira alguma animais de estimação são permitidos sob nenhuma circunstância. É um novo dia, e a cidade está viva. As pessoas se levantam cedo para ir trabalhar e começar seus dias. Dentro do hospital veterinário, Gion está folheando um livro didático, tentando ao máximo memorizar todas as páginas e informações. Claramente, ele está tendo dificuldades. Aion está observando de perto, com um sorriso no rosto. Foi ela quem deu o livro didático para ele estudar há apenas um momento. Ela acha que seria melhor se Gion aproveitasse essa oportunidade para aprimorar sua educação e avançar na vida, já que é seu funcionário. Gion está disposto a fazer o que ela pede e a se educar mais, se for necessário. No entanto, não é bem isso. A médica explica que Gion ainda é jovem,
Ela não quer que a falta de educação dele se torne um obstáculo no futuro, caso ele queira fazer algo mais. Ele quer continuar trabalhando na clínica e não quer ir para outro lugar. Aion entende. Ela também não quer que ele vá para outro lugar, mas nunca se sabe o que pode acontecer, e é sempre bom estar preparado para o futuro. Olhando para o rapaz, ela se pergunta por que ele quer tanto trabalhar na clínica de animais, afinal, Gion está um pouco relutante em revelar a verdade, mas o faz de qualquer maneira. Embora não tenha sido intencional, ele já machucou uma pessoa em sua forma de lobisomem. Ele sabe disso porque Jaeha lhe contou que, quando ele volta à forma humana, mesmo que apenas um pouco, ele deseja se redimir de seus pecados fazendo um trabalho em que ele esteja ajudando a salvar vidas. Ele quer se tornar um médico, assim como a nossa protagonista. Ele pede que ela permita que ele continue trabalhando ali. Embora lisonjeada ao ouvir isso, Aion não acredita que ele realmente saiba o que significa ser um veterinário. Nem sempre é uma profissão tão nobre. É um campo em que às vezes você precisa tirar a vida de um animal, dependendo de fatores financeiros. Ela não consegue se obrigar a dizer isso a Gion. Em vez disso, ela diz a ele que todos têm um lugar que é certo para eles e roupas que se ajustam especificamente a eles. Não há razão para ele tentar ser como ela. Existem muitos outros trabalhos diferentes onde você pode salvar vidas, como médicos ou ativistas de direitos humanos. Se o lobisomem quer salvar mais vidas, é importante que ele amplie seus horizontes o máximo possível enquanto pode. Gion fica emocionado com esse discurso. Ele olha para a médica com admiração e gratidão por ela se importar tanto com o seu futuro. Aion admite que aquele discurso foi um pouco grandioso de qualquer forma. O trabalho dele para hoje é pegar alguns livros educativos para estudar. Enquanto ele está estudando, Aion vai visitar o dragão Shungun para verificar como está o dente dele. Ele cicatrizou mais rápido do que ela esperava e, devido a isso, ela removeu muitos dos pontos. Agora, ele deveria estar totalmente recuperado. Enquanto ela está dentro da boca de Shungun, a irmã dele observa por cima do ombro da médica, como se estivesse ansiosa para dizer algo. Ao perceber isso, a médica pergunta a ela para falar. Shonga coloca as mãos atrás das costas e ri infantilmente. Ela tira um presente para a médica, em agradecimento por tudo o que ela fez por eles. São bisturis cirúrgicos feitos de dente de dragão. Eles são feitos com os materiais que sobraram depois de criar a espada curta. Eles são diferentes dos bisturis comuns. Contanto que ela os esterilize corretamente, eles podem ser usados indefinidamente. Aion está grata, mas isso não é a principal atração. Shonga tira algo embrulhado em um cobertor azul do seu lado e entrega para a médica. Dentro está uma espada feita de dente de dragão. Ela é azul claro e brilha à luz. No entanto, a médica não sabe o que fazer com isso. Ela balança desajeitadamente pelo ar, sem ter ideia do que está fazendo. Depois de pensar um pouco, ela acha que a espada combinaria melhor com Gion. Ela não tem uso para uma espada tão incrível. Gion olha para cima do seu livro didático e diz que ele também não tem uso para ela. Shonga fica um pouco triste ao ouvir isso. Ela fez um objeto inútil que ninguém quer. Isso faz a médica e o enfermeiro se sentirem mal por desrespeitarem o presente dela. Não é que eles não gostem, é só que eles não são artistas marciais. Eles não sentem que merecem uma espada tão maravilhosa. Se for esse o caso, Shonga se oferece para ensinar a médica um pouco de esgrima quando ela tiver algum tempo livre. Mais tarde, Aion pode ir até a casa dela e começar. Depois que Shonga foi embora, a médica fica olhando para a espada. Ela tem certeza de que pode encontrar alguma utilidade para ela de alguma forma. Talvez ela possa usá-la como uma faca para cortar maçãs. Ela olha para o lobisomem e pensa que, se lhe der a espada e fizer com que ele aprenda esgrima, ele pode ser seu guarda-costas. Gion se pergunta no que ela está pensando e por que ela está olhando para ele assim. Aion apenas ri, achando aquela ideia ridícula. Alguns dias depois, ela está indo para casa com um ânimo a mais. Tudo tem corrido incrivelmente bem até agora. Pela primeira vez desde que abriu a clínica, está obtendo lucro, e isso sem contar os tratamentos de criaturas míticas. Para celebrar, ela comprou frango para si mesma, em reconhecimento ao seu trabalho duro. Ela vai para casa, toma um banho quente, em seguida, saboreia o delicioso frango crocante com um gole de cerveja gelada. Hoje é um dia só para ela, e ela não pretende se envolver com criaturas míticas ou monstros. Enquanto ela diz isso, um coelho vestido com roupas e chapéu cai ao chão ao seu lado. Ele é branco, com olhos vermelhos. Ela dá uma olhada rápida e percebe que atraiu um azar. A princípio, ela tenta ignorar e seguir em frente, agindo como se não tivesse visto nada. No entanto, o coelho começa a gritar que está morrendo e implorando por ajuda.
Não há como ignorar isso agora. Ela se aproxima da criatura, a levanta e vê que ela está machucada como se algo tivesse acontecido. Ela pergunta se ele está bem e se está machucado, mas o coelho só treme e murmura, o estômago ronca, sinalizando que ele está com fome. A médica percebe que seus planos de um dia tranquilo foram arruinados. Ela leva o coelho para sua casa e lhe dá cenouras para comer. Ela já viu a criatura vagando pela sua clínica há um tempo, mas não sabe que tipo de criatura mítica é. O coelho não responde e continua devorando as cenouras como se não houvesse amanhã. Enquanto isso, o gato Jaerra revira sua sacola de comida pronta tentando pegar o frango. É assim mesmo que o dia dela vai ser. O coelho termina as cenouras e solta um arroto. Ele se desculpa por suas maneiras ruins. Coelhos são animais que comem e fazem cocô sem parar, mas ele não come há tanto tempo que acabou agindo de maneira indelicada. Ele é o ceifador da morte do submundo, responsável por todos os espíritos de animais nesta cidade. Seu nome é Gito. Mesmo que ele pareça um coelho comum, ele é um ceifador de almas sob o comando do grande rei Yelma do submundo. Existem incontáveis ceifadores de almas, cada um com seu próprio trabalho. Entre eles, Gito recebeu a tarefa de reunir os espíritos dos animais e levá-los para o submundo. Além do além-vida, existem outros mundos conhecidos como Shan e Pian. Shan se refere a qualquer coisa no mundo dos vivos, que inclui os humanos no mundo que conhecemos tão bem. Pian se refere a outros mundos que não são o mundo dos vivos. Aion já experimentou e conheceu muitos seres de Pian. Qualquer coisa que não se encaixe em Shan ou Pian é chamada de almas errantes, sem casa. Tentar processar tudo isso está deixando a cabeça de Aion dolorida. Nada disso faz sentido para ela. O coelho pergunta se ela é a médica que se tornou famosa entre as criaturas míticas ultimamente. A notícia na rua é que ela é uma excelente médica que prioriza seus pacientes, chegando até a entrar no mundo das almas errantes por conta própria. Aion fica lisonjeada por ser tão popular entre as criaturas míticas e por rumores tão gentis estarem se espalhando sobre ela. Gito realmente já sabia dela antes mesmo de ela se tornar famosa. Ele a observa desde que ela abriu a clínica. Um hospital é um lugar que muitas vezes fica entre a vida e a morte, então um ceifador de almas está sempre ciente de todos os hospitais da área. Aion assume que ele deve estar vestindo aquela túnica preta por ser um ceifador de almas. Então, é verdade. Alguns jovens usam um terno preto para se adequar aos tempos, mas ele acha que essa roupa tradicional é mais confortável. Se ele é um ceifador de almas de verdade, com certeza deve ser capaz de fazer algo em relação aos fantasmas que estão rondando a clínica. É assustador vê-los perto de todos os clientes. E se eles causarem problemas? Gito balança a cabeça. Essas coisas não são fantasmas vingativos, portanto, não devem causar nenhum mal. Espíritos que vagaram por muito tempo tiveram seus nomes perdidos há muito tempo na lista dos mortos. Portanto, eles não podem ir para o submundo corretamente. O coelho continua com uma explicação detalhada de como funciona o submundo e os espíritos, mas a médica o interrompe. Isso está dando dor de cabeça a ela, e ele deveria ir direto ao ponto. Para resumir, não é de sua competência mexer com os fantasmas que estão dentro de sua clínica. Gito coloca seu chapéu de volta e se prepara para sair. Ele pede desculpas por perturbar Aion a essa hora tardia. Ele gostaria de retribuir, mas infelizmente não tem nada de valor. Ele tira uma moeda de prata no valor de cerca de 50 centavos e entrega a ela. E tem mais uma coisa, ele visitará a clínica veterinária dela em breve. Aion interpreta isso de forma errada, pensando que ele vai matar alguns de seus pacientes. Gito a tranquiliza, dizendo que esse não é o caso. Seu trabalho é apenas conduzir os espíritos para o submundo. Ele não tem nenhum envolvimento com quem vive ou morre. Aion sacode o coelho como uma maracá, exigindo que ele lhe diga qual dos pacientes vai morrer. O coelho escorrega de sua aderência apertada e voa em direção à janela. A única coisa que ele pode dizer a ela é que é um animal que tem visitado a clínica com frequência. Além disso, é um segredo absoluto, morto ou vivo, ninguém pode interferir no ciclo de vida de outro. Como médica, ela deveria saber disso melhor do que ninguém. Gito salta pela janela enquanto ela corre atrás dele, porém ele desaparece rapidamente no nada. Ele deixou Aion com mais notícias e energia negativa depois de ela ter sido gentil o suficiente para ajudá-lo. Jaerra se prepara para cavar um pouco de frango, aconselhando sua dona a não fazer nada desnecessário. Ceifadores de almas são seres naturalmente astutos, então nada de bom pode acontecer se você ficar do lado ruim deles. Aion arranca o frango antes que ele possa dar uma mordida. Ela comprou para si mesma, para que possa aproveitar sua noite. Se ele quiser frango, Jaerra vai ter que morder a perna dela em vez disso. Não há nada de errado em o tigre comer um pouco de frango.
Aion grita que ele já está muito gordo e não deveria ganhar mais peso, além disso o molho picante faz mal para o fígado dele. Os dois entram em uma briga. Aion tenta desesperadamente defender seu frango enquanto Jaeha pula para pegá-lo. Eles trocam insultos, mas no final, ninguém consegue comer o frango e ele cai no chão. A noite relaxante da médica agora está completamente arruinada. Que coelho esperto! Como ele poderia dizer algo tão sinistro e simplesmente sair assim? Agora que as coisas chegaram a esse ponto, Aion promete descobrir quem será o próximo a morder a poeira em sua clínica. Ela chega ao trabalho no dia seguinte com olhos intensos e determinados. Seu primeiro cliente é uma mulher com seu cachorro. O nome do filhote é Popó. O pobrezinho desmaiou devido à diabetes e tem vindo à clínica desde então. Após a 5ª rodada de vacinas e depois de terminar o teste de anticorpos, Popó não deverá precisar voltar até a hora de ser castrado. A dona coloca o filhote no chão e ele corre loucamente pela clínica. Ela também espera que essa seja a última vez que ele vá à clínica, embora ele continue colocando coisas estranhas na boca, então ela espera que ele não tenha dor de estômago ou algo assim. No canto, há uma mulher idosa com um cachorro mais velho. Ela não consegue deixar de admirar os filhotes correndo ao redor dela. O cachorro dela não é mais capaz de correr assim. O nome dele é Tonki, um Yorkshire Terrier de 15 anos com doença cardíaca. Ele foi hospitalizado devido ao acúmulo de líquidos nos pulmões causado pela doença cardíaca. Desde então, ele tem visitado a clínica frequentemente para tomar remédios. Tonki também tem problemas nos joelhos que o impedem de se envolver em atividades bruscas. Aion pergunta à mulher se ela tem dado os suplementos articulares ao cachorro. Claro que sim, ela tem alimentado ele com cartilagem de galinha para dar nutrição extra e ele se recusa a comer suas refeições sem isso. Incrível, esse cachorro está comendo melhor do que Aion. Sua mãe se recusa a mandar mais acompanhamentos para ela, dizendo que é muito trabalho. Nada supera a vida de um cachorro. A médica apresenta a mulher ao seu novo funcionário, Gion. A mulher acha ele muito atraente e diz que, se tivesse uma filha da idade dele, ele seria o noivo perfeito. Aion coça o queixo. Se Popó e Tonki parecem bem, então o incidente deve ser com outro paciente. Talvez Mochi ou Serangi. Mochi é um hamster de 2 anos e meio que costuma vir para parar os dentes da frente. Serangi é um calopsita que está atualmente recebendo tratamento respiratório. Primeiro, hamsters têm uma vida muito curta e, para pássaros, doenças respiratórias podem ser bastante fatais. É possível que o coelho estivesse falando sobre um desses dois. Agora que a médica pensa nisso, ambos esses pacientes estão atrasados para uma visita. Ela decide que vai ligar e verificar como eles estão. No entanto, Gito, o coelho, aparece atrás dela, fazendo-a pular de susto. O que ela está fazendo é inútil. Aion grita com ele por tê-la assustado daquele jeito e também exige que ele guarde seu cachimbo, pois não é permitido fumar em um hospital. Ela se pergunta por que ele está ali. Poderia ser porque um de seus pacientes está prestes a morrer. Gito a tranquiliza dizendo que esse não é o caso, não há motivo especial para sua chegada, ele estava apenas coletando alguns espíritos de animais próximos e ficou com fome enquanto passava. Percebendo que ele está ali por comida, a médica começa a pegar um saco de algo de sua blusa enquanto o coelho estende uma moeda de latão para pagamento. O saco em sua blusa é de sal, e ela joga sobre Gito mandando ele embora. Afinal, não há nada mais sinistro do que um ceifador de almas em um hospital. Gito dá um pulo para trás com medo do sal, o que surpreende Aion, que ouviu dizer que ceifadores de almas eram vulneráveis ao sal, mas não esperava que isso fosse realmente verdade. Gito coloca a língua para fora e pisca, ele estava apenas brincando e não estava realmente com medo. Irritada, a médica começa a gritar com o coelho, mas para quando seu próximo paciente chega de repente, é um jovem com seu hamster, o Mochi. Ele queria trazer o hamster mais cedo, mas não pôde devido à sua agenda escolar apertada. Como os dentes do hamster não foram aparados, ele não conseguiu comer direito nos últimos 2 dias. Enquanto a médica examina Mochi, o ceifador de almas dá uma boa olhada nele e sorri. O hamster não parece muito bem. Aion dá um tapa no coelho afastando-o. Felizmente, o hamster não está doente, apenas um pouco desidratado, mas além disso ele parece estar bem. O menino fica feliz em ouvir isso e sai da clínica agradecendo a médica por tudo. Ela acena para ele enquanto ele sai, e o coelho imita seus gestos de maneira brincalhona. Assim que a porta se fecha, Aion se joga em cima de Gito. O coelho irritante continua brincando e ela já teve o suficiente. Ela finalmente o pega, mas sua raiva é interrompida quando um grande barulho de batida é ouvido do lado de fora. Aion estremece e treme, se perguntando o que poderia ser. O lobisomem Gion irrompe pela porta.
Ela deve vir rápido. Houve um acidente na frente da clínica envolvendo um carro. Marcas de pneus de carro marcam a estrada onde um carro derrapou e sangue está espalhado por todo o lugar. Um silêncio assustador segue o acidente de carro e tudo o que se ouve é uma mulher gritando por seu cachorro, Popó. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, dê o like, se inscrevam e ativem o sino para receberem notificação de quando sair um novo vídeo. Um abraço e fui.